Boa noite para todos vocês, a paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de segunda-feira. Hoje, a oração pela prosperidade, a oração pela vida financeira. Prepara um pouquinho de azeite. Quem não preparou, um pouquinho de azeite ou então um pouquinho de óleo, que eu vou consagrar e fazer a unção da prosperidade. Se você puder também, prepare uma chave, porque eu vou ungir a sua chave pela fé. E em ato profético eu vou declarar que essa semana seja a semana de portas abertas para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Você aí na tua casa, você vai fazer da tua casa o teu santuário, o teu lugar de oração. Você vai clamar a Deus com toda a tua fé. Você não vai apenas assistir o culto, mas você vai participar. E participar significa você entrar com a tua fé, com a tua confiança. Porque eu tenho certeza que se você participar com a tua fé, Maria Aparecida, você sai daqui levando a tua bênção nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Vamos falar com Deus, vamos entrar em oração, porque é na presença de Deus que nós vencemos as lutas, que nós vencemos as batalhas. Então vamos entrar em oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder aí onde você está, você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos clamar a Deus, porque clamando a Deus vem a vitória, vem a resposta no nome de Jesus. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus, nós entramos agora na tua presença em oração e fazemos, meu Pai, com toda a nossa fé. Fazemos, Pai, com toda a certeza do nosso coração, pois a Tua palavra, meu Pai, ela nos garante que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no Teu nome, o Senhor estaria presente, o Senhor estaria no meio delas, meu Pai. E nessa noite de segunda-feira, meu Pai, nós estamos aqui nesse culto online, nessa sala de oração, ainda, meu Pai, que fisicamente estejamos separados, mas na fé, no Espírito, meu Pai, nós estamos ligados, nós estamos juntos, e nós estamos aqui, Pai, no Teu nome. Por isso eu tenho a certeza, meu Deus, que o Senhor está nesse culto, que o Senhor está aqui conosco. Por isso, nessa hora, Pai, eu apresento ao Senhor a vida de cada pessoa, Pai, aqui nesse culto. Eu apresento, meu Deus, a vida desta serva, deste servo do Senhor. Eu apresento, meu Deus, a vida dessa criança, desse jovem, desta pessoa, meu Pai, que vem orar junto comigo nessa noite, meu Deus, de segunda-feira, porque ela não aceita, meu Pai, a miséria. Ela não aceita, meu Pai, a sua vida financeira travada, trancada, amarrada. Meu Pai, quantas são as pessoas, meu Deus, que têm sido envergonhadas, que têm sido humilhadas, meu Pai, que têm sido, meu Deus, desprezadas por conta da sua situação financeira. Porque a verdade, meu Deus, é que quando nós temos alguma coisa material para oferecer, meu Deus, aparece amigos que a gente nem conhece. Mas quando vai lá para baixo, lá para o fundo do poço, quando perde principalmente financeiramente falando, a pessoa é desprezada, é humilhada, é envergonhada. E quantas pessoas, Pai, têm sentido isso na pele, meu Deus, por conta do desemprego, por conta das dívidas, por conta da escassez, meu Pai. Mas eu clamo ao Senhor, Deus, porque eu sei que o Senhor é o Jeová Jirê. Eu sei, meu Pai, que o Senhor é Deus de provisão. E que o Senhor, meu Pai, é poderoso. Sim, meu Pai, o Senhor é poderoso para cumprir a Tua palavra, para cumprir as Tuas promessas, meu Pai. Por isso, meu Deus, que agora mesmo, nesta oração inicial, o Teu poder, o Teu Espírito, meu Pai,
já comece a tocar na vida de cada pessoa. Começa a tocar na vida profissional, meu Deus. Essa pessoa que está desempregada e pede para o Senhor abrir uma porta de trabalho, uma porta de emprego. Meu Deus, comece a tocar no trabalho desta pessoa, Pai. Essa que está trabalhando, mas o seu trabalho não tem progresso, não tem crescimento, não tem prosperidade. Meu Deus, começa a tocar, meu Pai, nesse comércio, nessa loja, nessa oficina, nesse posto de vendas, nos serviços desta pessoa, nos produtos dela, na mercadoria dela. Oh, meu Deus, começa a tocar, Pai, com teu poder, com teu Espírito, nos caminhos desta pessoa. Oh, Deus Todo-Poderoso. E começa, Senhor, a quebrar as trancas de ferro, as portas de bronze, meu Pai. Comece, meu Deus, a tirar dos caminhos desta pessoa tudo aquilo, Pai, que está amarrando, que está travando, que está trancando, que está impedindo, meu Deus, o crescimento, a prosperidade dele, a prosperidade dela. Oh, meu Deus, faz cair por terra nesta noite, Pai. E abençoa esta pessoa, meu Deus. Mostra, meu Pai, o teu poder. E a única maneira, Pai, de ficar sabido que o Senhor é Deus, a única maneira de ficar comprovado que a tua palavra, meu Deus, é verdadeira, é poderosa, é eficaz, é o Senhor, meu Deus, trazendo a resposta para aqueles que creem de todo o coração. É o Senhor entrando com providência, meu Pai. É o Senhor fazendo o milagre acontecer, o impossível se tornar possível. Oh, meu Deus, ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração, ouve a oração, meu Pai, desta serva do Senhor, deste servo do Senhor, desta pessoa, meu Pai, que não aceita a miséria, ela não aceita a sua vida financeira amarrada, esta pessoa, Pai, que tem lutado muito, tem trabalhado muito, meu Deus, mas ela não consegue progredir, ela não consegue avançar. Oh, meu Pai, o Senhor é o Deus Criador do universo. O Senhor é o Deus onipotente, meu Pai. Não tem problema grande que o Senhor não tenha saída, solução. Não tem situação difícil, meu Pai, que o Senhor não tenha resposta. Então atende, meu Deus, atende, meu Pai. Atende cada oração. Fala com Deus aí na tua casa. Faz a tua oração. Não tenha medo. Não seja tímida, tímido. Não tenha vergonha. Conversa com o teu Deus, conversa com o teu Pai, fala para Ele, apresenta para Ele a sua luta, apresenta para Ele a sua luta, apresenta para Ele a sua situação. Ele disse, clama a mim que eu te responderei. Então faz o teu clamor, faz a tua oração. Você que está precisando que Ele abra uma porta de trabalho, uma porta de emprego, uma porta de provisão, pede a Ele aí agora a tua fé. Você que está precisando que Ele abençoe o teu trabalho, para que o teu trabalho prospere, para que o teu comércio prospere, para que saia essa causa da justiça, para que saia essa aposentadoria. Faz a tua oração, Ele te responde, Ele te atende. Oh, meu Deus, meu Pai, meu Rei, atende a oração, atende os pedidos do teu povo, meu Pai, para que o teu nome seja exaltado. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor, Pai, é o Jeová Jirê, o Senhor é o Jeová Jirê, meu Pai. Então traz, Senhor, traz provisão nesta noite, traz a bênção, meu Pai, para a vida do teu povo. E o teu nome, meu Pai, vai ser exaltado, o teu nome vai ser glorificado. É isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nas mãos do Senhor, Pai, eu entrego a vida de cada pessoa desse culto de segunda-feira. Eu entrego, meu Pai, cada pedido de oração. A tua palavra vai dizer, Senhor, que o Senhor trabalha em favor daqueles que esperam no Senhor. Então, meu Deus,
esses momentos que nós iremos passar aqui orando, meu Pai, que o Senhor venha estar trabalhando na vida dessa pessoa, que o Senhor venha estar trabalhando, meu Pai, na causa dela, para dar vitória, para fazer o milagre, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Faz isso, Senhor, faz o milagre, meu Deus, para a glória, honra e louvor do Senhor. Aleluia. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar aquele que é o Deus da provisão. Aleluia. Nas águas não vou afundar. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Aleluia. Temer porque E eu se eu estou guardado porque nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Haja o que houver, venha o que vier. Ele é Deus de provisão. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Mas vivo do que creio. Irás prover. Eu creio em ti. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus de provisão. Traz o Jeová Jireh. Traz a provisão nessa noite, Pai. Traz a bênção para o teu povo nessa noite, meu Deus. Eu estou guardado no esconderijo. Aleluia. Tu estás comigo, declara. E eu estou guardado porque nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, nada vier. para a mão de Deus. Irás prover de novo. Nada para a mão de Deus. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Vai louvando a Deus, vai cantando com fé na tua casa. Vai louvando ao Deus de provisão. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé. em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. A tempestade Tempestade e o vento forte vento forte não vão roubar roubar a minha fé. em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. A tempestade Vai declarando que nada vai parar a tua fé. Não vão roubar não vão roubar a minha fé. em ti. Meu Deus. Aleluia. A tempestade Declara com fé, nada vai parar a tua fé.
Nada vai tirar a tua bênção. Não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em ti, meu Deus. Bendito seja o Senhor, Pai. Meu Deus. Visita o teu povo de norte a sul, Pai. Visita o teu povo que ora comigo nesta noite. Se eu estou guardado, porque nunca perdeu batalha. Ele é o guarda de Israel, ele não dorme, ele nunca perdeu batalha. Irás prover de novo. Eu creio. Eu creio em ti. Haja o que houver. Venha o que vier. Venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em Eu ti. creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Mais vivo do que creio. Do que creio. Irás prover de novo. Tu és o Deus de provisão, meu Eu Pai. creio em ti. Oh, meu Deus. Louvado seja o Senhor, meu Pai. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Se você puder ir na tua casa, levante as tuas mãos e ore com toda a sua fé. Ore assim comigo, meu Deus. Eu tenho a certeza da tua palavra. Eu tenho a certeza, meu Pai, da tua presença comigo nesse culto dessa segunda-feira. Por isso, Pai, eu entrego a minha vida financeira nas tuas mãos. Olha assim, meu Deus, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja no controle, Pai, que o Senhor venha me dar vitória. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja, diga amém, diga graças a Deus, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aplauda ao Senhor Jesus, se você puder, na sua casa. Aplauda ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração e toda a exaltação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência. Boa noite para você que está comigo através do YouTube. Hoje é a segunda-feira, para Deus abrir as portas, para Deus abençoar o teu trabalho, para Deus abençoar a tua vida financeira. Não deixa nada te atrapalhar. Não deixa nada te distrair. Não deixa nada roubar a tua fé, tua concentração, o teu foco. Eu tenho uma palavra para entregar para você nessa noite que Deus me deu. Eu quero mostrar para você testemunhos e eu quero orar muito forte para Deus quebrar esse ferrolho, para Deus quebrar essa tranca, para Deus quebrar essa trava e essa semana ser semana de portas abertas para a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou pedir para você compartilhar o link, antes da palavra, compartilhe o link com seus contatos. Você que está comigo aqui na videoconferência, aqui no comentário fixado, está o link da oração, manda para os teus contatos agora. Você que está pelo YouTube, gente, vamos compartilhar para mais pessoas chegar e ser abençoada nessa noite no nome de Jesus. Amém? Enquanto você vai compartilhando, nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar com muita fé, porque essa noite é noite de bênção e você vai declarar através da tua fé a tua vitória no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com fé, vamos louvar a Deus com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá, povo de Deus cantando, eu tenho a vitória. E venha ser feliz com a gente. Existe a felicidade para quem tem fé. Quem tem Jesus não vive triste.
Vive contente. Determina, eu tenho a vitória. Tenho a vitória, vitória, eu sei que ela é minha. Eu já tomei posse. Determinei, ela é minha. Aí na tua casa já determina a tua vitória. Profetiza a tua vitória. Profetiza que essa semana essa porta abre para a glória de Deus. Determinei. Você que já chorou bastante E até molhou o travesseiro. até molhou o travesseiro. Dívidas e preocupações. Preocupações Tem tirado o teu sossego. do teu sossego. Deus te dá hoje a saída. Hoje a saída. A tua vida tem jeito. Tua vida tem jeito. É claro, eu tenho a vitória. Tenho a vitória, vitória, eu sei que ela é minha. Eu já tomei posse. Já tomei posse, determinei, ela é minha. Eu tenho a vitória. Tenho a vitória, vitória, eu sei que ela é minha. Eu já tomei posse. Já tomei posse, determinei, ela é minha. Eu tenho a vitória, vitória, eu sei que ela é minha. Eu já tomei posse. Já tomei posse, Oh, glória a Deus. determinei, ela é minha. Já toma posse da tua bênção nessa noite. Tenho a vitória, A bênção para o teu eu trabalho. sei que ela é minha. A bênção da prosperidade. Tomei posse, Determinei. determinei, ela é minha. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é a fé, gente. Abre a tua boca para abençoar a tua vida, para declarar a tua vitória, para profetizar. Não, vai chegar o trabalho, a porta vai abrir, vai ter prosperidade, vai ter bênção no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que tem a Bíblia, você que tem uma Bíblia aí com você na tua casa, abre a tua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. Gênesis 28, 10. Eu quero entregar para você a palavra, depois eu quero mostrar para você testemunho, e depois nós vamos orar forte. Orar forte para Deus abrir a porta no nome de Jesus. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Tá bom o som? Tá ouvindo bem? Já vi que a Volisnete já fez assim. Ó. Eita, glória a Deus. Dona Mara, amém. Tá ouvindo bem então, né? Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis, capítulo 28. Capítulo 28, a partir do versículo 10. Deixa eu falar uma coisa para você. A imagem tá boa, né? Tá ruim aí a imagem, pessoal? Tá vendo bem aí? Tô mais bonito hoje? Tá todo mundo dizendo que vai bem. Ô Maria Aparecida, vê aí a tua tela aí, porque a imagem aqui tá perfeita. Inclusive eu tenho um retorno aqui do YouTube, o monitor aqui tá bem. A imagem tá boa. Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui, você diz assim, Bispo Marcos, eu preciso da provisão de Deus na minha vida financeira. Faz assim. O que é a provisão? A provisão é Deus tomar a frente da situação e prover o ambiente para você vencer e providenciar ou materializar a vitória nas tuas mãos. Isso é a provisão. É Deus tomar a frente da situação e Ele preparar, abrir portas, abrir caminhos, colocar pessoas certas no teu caminho, tirar pedras de tropeço do teu caminho e concretizar a bênção na tua vida.
Isso é a provisão. Isso é a provisão. Bispo, eu preciso da provisão na minha vida financeira. Eu preciso da provisão no meu trabalho, no meu dinheiro, na minha vida profissional. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda provisão, ela nasce de uma direção divina. Toda provisão, ela nasce de uma direção divina. Quem despreza a direção não recebe a provisão. Guarda isso. Toda provisão, ela nasce de uma direção divina. Aquele que despreza a direção, ele não recebe a provisão. Isso é bíblico. Aqueles que creram na direção, aqueles que seguiram a direção, que creram na direção, tomaram posse da provisão. Aqueles que não creram na direção, aqueles que desprezaram a direção, eles até podem ver a provisão, mas na vida dos outros, não vai ver na sua vida. Se eu quero ver a provisão na minha vida, eu tenho que agarrar a direção de Deus. E a direção vem sempre na palavra. Amém? A direção de Deus vem na palavra. É o que nós vamos ver nessa noite. Deixa eu compartilhar aqui, a pastora está me lembrando aqui. Você não compartilhou a palavra não, né? Deixa eu colocar na tela para você. Eu estou pensando que todo mundo tem a Bíblia, mas tem gente que não tem a Bíblia. Então você que não tem a Bíblia, deixa eu colocar aqui para você. Deixa eu compartilhar aqui com você. Pronto. Vamos meditar aqui na palavra. O texto vai dizer assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Quando Jacó partiu de Berseba, Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Então você vê que a situação de Jacó não era boa. Jacó estava fugindo. Jacó estava fugindo. Quando ele saiu de Berseba, indo para Harã, ele estava fugindo. E a Bíblia vai dizer assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, pela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Ora, no passado, quando se ia de um lugar para outro, você tinha que passar no deserto. Você tinha que passar pelo deserto. Não tinha estradas, não tinha rodovias. Então, toda a caminhada era pelo deserto. Quando uma pessoa ia para uma caminhada e ela tinha algum bem, ela tinha alguma condição, então ela se preparava para aquela caminhada no deserto. Ela levava água, levava as cobertas, levava o alimento, levava tudo. Você vê que Jacó aqui estava numa situação tão difícil, de tamanha escassez, que a Bíblia vai dizer que
O travesseiro de Jacó era uma pedra. Isso mostra que naquele momento Jacó não tinha absolutamente nada. Além de estar fugindo, ele não tinha absolutamente nada. Ele não tinha sequer um travesseiro para reclinar a cabeça. Bispo, eu tenho um travesseiro, então você está melhor que Jacó. A Bíblia vai dizer que o seu travesseiro era uma pedra. E a Bíblia diz assim: e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ali era Deus falando com Jacó. Jacó estava fugindo. Jacó estava numa situação caótica. Mas Deus estava falando assim para Jacó: Jacó, é comigo que você vai sair dessa situação. Amém? É comigo, Jacó, que você vai sair dessa situação de escassez. E Deus fala com você nessa noite, que é com Ele. É com Ele que você vai sair dessa dívida. É com Ele que você vai sair desse desemprego. É com Ele que você vai sair da miséria que você tem vivido. Você sabe que muitas pessoas, por conta da sua situação de escassez, ela tem sido humilhada. Ela tem sido envergonhada. Porque no mundo em que nós vivemos, o seu valor não é por aquilo que você é. É por aquilo que você tem. Sim ou não? Ou eu estou falando besteira, eu estou falando bobagem. Você é valorizado ou não por aquilo que você tem. Quando você tem alguma coisa para oferecer, então as pessoas vão te ouvir. Quando você não tem nada para oferecer, você está lá no fundo do poço, você está precisando. Você está precisando que alguém te estenda a mão. Você está precisando que alguém te ajude. Você está precisando que alguém te socorra. Todo mundo vai embora. Tem gente aqui nesse culto que tem sentido isso na pele. Você já teve bem, e quando você estava bem, o telefone não parava. Quando você estava bem, a sua casa estava sempre cheia. Mas agora que você não tem nada para oferecer, você liga e cai na caixa postal. Você manda mensagem, a pessoa ignora. Mas esse é o mundo que nós vivemos. Mas Deus manda dizer para você nessa noite que é com Ele que você vai sair dessa situação. Deus estava falando com Jacó naquele sonho. Jacó, não fica esperando por ninguém não, Jacó. Porque é comigo que você vai sair dessa situação. A Bíblia diz que os anjos subiam, levando o clamor, o pedido de Jacó, e os anjos desciam trazendo a bênção, trazendo a resposta, trazendo a provisão. Eu não sei da tua vida, mas eu sei de uma coisa.
Se você crê nessa palavra que eu estou entregando para você nessa noite, e se apegar na direção de Deus, em breve você vai ter coisa boa para contar. Em breve você vai ter coisa boa para contar. Quando a gente está lá no fundo do poço, quando a gente vai lá para baixo, lá para o fundo, que você fica sozinho, que você fica desprezado, que você fica humilhado, só tem uma saída no alto. Deus está dizendo para você nessa noite, é comigo. É comigo que você vai prosperar. Essa foi a palavra que Deus falou para Jacó. Naquele sonho, os anjos subindo e descendo. Aí o versículo 13 vai dizer assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Na verdade, Abraão era avô de Jacó. Isaque era o pai. Mas Deus estava dizendo o seguinte: olha, Jacó, Abraão, o teu avô, eu dei a direção para ele e ele creu na direção. E eu o abençoei sobremaneira. Você lembra que eu comecei o culto dizendo que toda provisão vem da direção? Deus deu a direção para Abraão. E Abraão creu naquela direção. E Deus o abençoou de maneira grande. Depois Deus deu a direção para Isaque. Isaque, de igual maneira que o seu pai Abraão, ele creu naquela direção. E a Bíblia diz que Isaque prosperou muitíssimo. Agora Deus está falando: olha, o que eu fiz com teu avô Abraão, o que eu fiz com o teu pai Isaque é o que eu quero fazer na tua vida. O que Deus fez com Abraão, abençoou Abraão sobremaneira, engrandeceu, a ponto do nome de Abraão mudar. Olha só. A ponto do nome de Abraão mudar. O Deus que abençoou Abraão, o Deus que abençoou Isaque, é o Deus que quer te abençoar. É o Deus que quer te honrar. É o Deus que quer te tirar dessa situação. Mas enquanto você desprezar a direção, não vai chegar provisão. E quando é que eu desprezo a direção? É quando eu não creio na palavra. A palavra está mostrando o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Ah, mas eu não faço por isso, por aquilo outro. Gente, segue a direção quem crê. Aquele que não segue a direção é porque ele não crê. Toda provisão nasce da direção. Deus deu a direção para Abraão. E Abraão agarrou aquela direção. E Deus o abençoou tanto que até o nome dele, ele se chamava Abrão e passou a se chamar Abraão. Até o nome dele engrandeceu. Deus deu a direção para Isaque. E a Bíblia diz que ele semeou na terra seca, mas ele prosperou tanto, que ele tinha muito. E agora Deus quer fazer na tua vida. Agora ele quer fazer na tua vida, porque ele não mudou. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Puxa vida. Olha só, olha a promessa de Deus. Jacó lá não tinha um travesseiro, dormindo na pedra. E Deus diz assim: olha, você vai ser tão abençoado como o pó da terra, você não dá para contar. Vai ser tanta bênção, que você não vai conseguir contar.
serão abençoadas em ti e na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus quer te abençoar tanto. Deus quer que você cresça a ponto de você transbordar. E quando transborda, quem está perto de você também recebe. Glória a Deus. Deus quer te abençoar de tal maneira que venha transbordar. 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 Significa que quem está perto de você vai comer dessa bênção também. Essa é a promessa de Deus para Jacó. E essa é a promessa de Deus para a tua vida. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. Deus está falando aí. Ô Maria Aparecida, Deus está dizendo, Maria Aparecida, eu estou contigo. Eis que eu estou contigo. Te guardarei onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que ele referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é esse lugar, a casa de Deus, a porta do céu. Jacó recebeu aqui a direção. Jacó recebeu direção, a palavra, a promessa. Agora é com Jacó. Lembra que eu falei ontem? Eu falei ontem de manhã aqui em Campinas e falei no culto da noite. Deus dá a direção, a ação é minha, a atitude é minha. Se Deus me dá a direção, mas eu não tenho atitude, não vai ter providência. Porque se eu não tenho atitude diante da direção, é porque eu não creio. Deus entregou para Jacó a direção. Aí o versículo 18 vai dizer assim, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada. Quando a pessoa crê na promessa, ela não fica parada. Quando ela recebe a direção de Deus, porque Deus, gente, quando ele fala, ele mostra para você, é por aí que você tem que ir. Ó, você vai falar, você vai ali, você vai fazer tal coisa, você vai agir dessa maneira, você vai tomar essa postura. Quando a pessoa crê na direção de Deus, ela não fica de braço cruzado. Você vê que tem muita gente que ora, mas só lamenta, reclama, chora. Gente, chorar não vai resolver. Eu tenho certeza que Deus já deu a direção para você, mas de repente está faltando coragem para você seguir essa direção. A Bíblia diz que Jacó se levantou cedo, de madrugada, tomou a pedra em que havia posto por travesseiro, levantou uma coluna, sobre cujo topo entornou o azeite. O azeite, gente, naquela época não tinha cédula, não tinha moeda. O azeite era um tipo de moeda de troca. Jacó na situação de escassez, Jacó fugindo, Jacó dormindo com a cabeça na pedra. Quando ele recebeu aquela direção, ele creu de todo o coração que ele pegou o que ele tinha e ele derramou como oferta. Erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez Jacó um voto dizendo, Senhor Deus, Senhor, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que levantei por coluna, que erigi por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Quem despreza a direção não vai ter a provisão. Jacó recebeu a direção, ele agarrou aquela direção. E depois você lê a história de Jacó. Jacó
Mais adiante ele vai conseguir um trabalho. Para quem não tinha nada, para quem estava fugido, Jacó agora tinha um trabalho. Foi trabalhar para Labão, seu sogro. A Bíblia diz que ele enriqueceu tanto, ele prosperou tanto que ele ficou maior que o patrão dele. A ponto do patrão dele falar assim, ó, vai embora porque você está prosperando muito. Mas tudo começou com a direção de Deus e com a fé de Jacó. A história de Jacó mudou a partir dali. Mas só mudou porque ele creu na direção. E essa crença não foi de palavras, foi de atitudes. Se você quer prosperar, bispo, eu quero que Deus abençoe a minha vida financeira. Primeiro passo que você deve dar. Comece a ser fiel no dízimo. Ah, eu não aceito. É a palavra. Então, você está desprezando a direção. Começa a fazer a sua oferta. A oferta é semente. Começa a fazer a sua oferta. Jacó derramou o azeite e fez o voto do dízimo. Já mais adiante, Jacó já não estava desempregado, já tinha trabalho. E aquele Jacó agora ficou tão grande, tão grande, tão grande, que ele superou o seu patrão. Gente, Deus ele não mudou. Deus ele continua sendo o mesmo. O Deus que abençoou Abraão. O Deus que abençoou Isaac. O Deus que abençoou Jacó. É o Deus que nós estamos agora na presença dele. E se você crê de todo o teu coração, ele muda essa situação. Ele tira você dessa vergonha. Ele tira você dessa escassez. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Você entendeu a palavra? Bispo, eu entendi a palavra. Então toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra no teu coração. Não adianta você orar se você não segue a direção. Você vai orar, orar, orar. Deus falou, já falei o que você tem que fazer. Ah, Senhor, me abençoa. Eu já mostrei o que você tem que fazer. Todos aqueles que seguiram a direção de Deus, eles venceram. E hoje não está sendo diferente. Hoje não está sendo diferente. Eu falo com gente todo dia, o dia inteiro. Você não tem ideia, todo dia, o dia inteiro. Tem aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus e começam a pegar firme. Logo, logo ele já começa a contar testemunho, porque Deus é assim, gente. Mas tem aqueles que eles querem a provisão. Mas eles não querem agarrar aquela direção. Então eles ficam ali, e o tempo vai passando, e outros vão chegando, e não acontece. Gente, eu não estou falando da minha cabeça, não. Eu estou mostrando para você a palavra de quem? De Deus. Eu estou mostrando para você a palavra de Deus. E Deus disse assim, olha, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Eu dei direção para eles. E olha o que aconteceu. Agora eu estou dando direção para você. Jacó agarrou aquela direção. E até o nome de Jacó mudou. De Jacó passou a se chamar o quê? Israel. Até o nome dele mudou. Para a gente terminar. Até o nome dele mudou. Para você ver que Deus é Deus de mudança. Mas ele dá a direção. A ação é tua. Se ele está dando a direção e você agarra a ação, vai vir a providência. Mas, bispo, como que vai ser? Não te preocupa. Ele é o Jeová Jirê. Ele é o Deus de provisão. Amém? Agora, se ele te dá a direção e você, por um motivo ou outro, você não agarra essa direção, então também não vai chegar a provisão. Que Deus ele fale no teu coração nessa noite. E eu tenho certeza que ele está falando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou mostrar para você aqui 2 testemunhos rapidamente e depois nós vamos fazer a oração. Prepara aí na tua casa o que representa a tua vida financeira. Prepara aí.
Pega aqueles papéis, pega os papéis lá para você apresentar na oração. Deus coloca a mão aqui nessa situação. Pega aquela causa na justiça. Pega aqueles papéis, bispo, eu tô com um monte de dívida, coloca aí. Pega aí os papéis da revisão da aposentadoria, do teu benefício. Pega aí a tua ferramenta de trabalho, o currículo, não sei. Alguma coisa que representa a tua vida financeira. Porque nós vamos clamar. E Deus é Deus que atende clamor. Amém? Vamos ouvir esses dois testemunhos. Deixa eu colocar aqui para você. Vamos ouvir esses dois testemunhos. Depois nós vamos falar com Deus. Nós vamos orar, clamar pela tua vida financeira e profetizar a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre no nome de Jesus. Eu tenho um testemunho lá da Bahia, Maraíze da Bahia, e tem um testemunho lá de Porto Alegre. Um abraço para o povo de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir esses dois testemunhos. Presta atenção para você ver que quando tem atitude de fé, tem o agir de Deus, tem o mover de Deus. Não é mágica. Não é mágica. Quando você vê a resposta é consequência da fé. Deus nunca fez nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Vamos ouvir esse testemunho. Bom dia, bispo. Aqui é Maraíze. Estou falando da Bahia. Hoje eu estou dando o meu testemunho, né? Tem que passar, né? Lembra que eu falei que estava enferma, né? Passei uma semana em cima da cama e eu fiz uma viagem, né? Para Salvador, e lá eu adoeci, né? Passei uma semana doente, com febre, dor no corpo, falta de ar. E eu peguei e botei na oração, né? Botei um copo de água. E desse copo de água eu fui curada pela honra e glória de Deus, né? Sou muito grata por o Senhor botar você no meu caminho, na minha vida. E tem mais, viu? No dia do culto, eu não lembro se foi um dia de domingo ou foi um dia de sexta-feira. A minha filha, ela tem cisto. Tem não. Tinha. Hoje eu digo que tinha. Não tem mais. Porque ela foi curada, né? Através da água. Eu peguei, na hora das orações da água, né? Que o pastor consagrou. E eu peguei, botei e dei para ela, né? Ela não conseguia engravidar, porque ela tinha cisto. E agora ela me fez essa surpresa, né? Que tá gestante. Glória a Deus. Eu agradeço muito, bispo, por você estar no meu caminho e no caminho da minha família, que eu estou compartilhando as orações para minha mãe, que é a Josefa, para minhas irmãs, né? E por aí, né? E eu já falei, bispo, que eu amo você. Que Deus abençoe. Bom dia, Bispo Marcos. Aqui a Manuela, aqui de Porto Alegre. Eu vou dar meu testemunho, que eu já não tinha dado, por causa que eu estava esperando uma resposta dos meus exames. E hoje chegou, hoje eu fui no médico, levei os exames, que eu estava esperando as respostas, e graças a bom Deus, nada que o médico dizia que eu tinha, eu não teve nada, tá? Deu tudo bom, meus exames, graças a Deus que ele suspeitava que eu tinha câncer, que eu tinha uma bactéria que não ia ter cura,
Então, mas e aquilo que ele me disse, aquilo não entrou na minha mente, no meu coração, porque eu tinha certeza que o meu Deus Todo-Poderoso estava comigo. E aí eu fiz uma biópsia e eu estava esperando a resposta desses exames. Graças a bom Deus, deu tudo bom meus exames. Nada que ele me disse que eu tinha, não tenho nada. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, e os remédios, que eu tomava horrores de remédio, né, um problema do coração, graças a bom Deus, ele já me tirou quase tudo. Olha, Deus tem fazido muita obra na minha vida, na minha casa, na minha família, Bispo Marco. Muito obrigado por esse trabalho maravilhoso que Deus te usou para fazer na vida do povo, irmão. A paz do Senhor. E olha, gente, não tem palavra para a gente falar, porque esse culto online, isso é a maior benção que surgiu na nossa vida, na nossa casa, no meu lar, na minha família. Muito obrigado, Bispo Marco, muito, 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 muito obrigado. Tudo de bom, Bispo Marco, desculpe o tempo aí, uma paz do Senhor para o senhor aí, para missionária, para as crianças aí, a todos, e um abraço bem apertado para todos vocês aí, fiquem na paz do Senhor, amém, e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Olha só, gente, 2 testemunhos maravilhosos. A Maraíse foi curada, a filha da Maraíse tinha um cisto e não conseguia engravidar, foi curada e está grávida. A Manuela, lá de Porto Alegre, o médico dizia que ela tinha câncer. Ela fez os exames, foi no médico, nada. Foi no outro, absolutamente nada. Gente, esse é o Deus que nós cremos. Mas esse Deus, ele não faz mágica. Esse Deus é Deus de milagres, é Deus de transformação. Esse é o trabalho que Deus colocou no nosso coração, para levar você não a um oba-oba, não a engano, não a empolgação, mas levar você uma fé que muda a tua vida, que transforma a tua vida. Quando eu peço para você, olha, compartilha, é porque quantas pessoas estão precisando receber o que você está recebendo? E eu estou mostrando aqui toda semana testemunho. E são pessoas que estão aqui perseverando. Deus, ele é fiel. A direção que ele dá, ele cumpre. É você crer de todo o teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Você que tem um óleo, que tem um azeite, pega aí, por favor. Ô Maria Rita. Cochilou, Maria Rita? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, Maria Rita. Jesus de Nazaré. Tô vendo Maria Rita aqui, rapaz. Cochilando, acorda, Maria Rita. Acorda, mulher de Deus. Pega aí o óleo, gente. Pega aí o óleo, você que tem óleo. O bicho tá aqui. Agora tem uma tela maior aqui. Eu consigo ver todo mundo, pelo menos quase todo mundo aqui no nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Segura aí na tua mão o óleo, quem tem o azeite. Eu vou abençoar o óleo, eu vou consagrar o óleo. E depois, pela minha fé, eu vou te ungir. Eu vou ungir a tua cabeça. Para Deus te dar direção. Para Deus te dar ideia. Às vezes você está aí esperando pelos outros, esperando pelo fulano, pelo beltrano. Uma ideia que Deus te dá, muda tudo. Uma direção que Deus te dá, muda tudo. Amém? Eu vou orar. Eu vou ungir o alto da tua cabeça. E eu vou ungir as tuas mãos. Para que onde você colocar a mão, para você fazer o teu trabalho, ser abençoado. Desamarrar. Tem gente que vai trabalhar, tudo amarra, tudo tranca, tudo trava. E quebra isso, quebra aquilo, dá errado isso, dá aquilo. Meu Deus. Esse espírito maligno cai por terra nessa noite. Amém? Apresenta para Deus aí o óleo.
Apresenta para Deus. Meu Deus, meu Pai, meu Rei. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Pai, com teu povo o azeite, o óleo da unção. Meu Pai, consagra esse óleo. Consagra esse azeite, meu Pai. Coloca nele o teu poder, o teu espírito, meu Senhor. Que não seja mais um simples azeite, um simples óleo, mas que seja, Pai, o teu poder e o teu espírito. E quando eu ungir, meu Deus, o alto da cabeça dessa pessoa, meu Pai, que toda trava, todo bloqueio do inimigo para ela não sair da miséria, da escassez, seja arrancado, meu Pai. E o Senhor venha dar ideia, inspiração, direção, para que ela possa, meu Deus, trabalhar e prosperar no nome de Jesus. Meu Deus, quando eu ungir as mãos dela, aonde ela colocar as mãos, meu Pai, como diz a tua palavra, que venha prosperar, para a honra, glória e louvor do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo, recebe a unção de prosperidade aí no alto da tua cabeça. Eu te unjo agora em nome de Jesus. Coloca do teu óleo aí no alto da tua cabeça. Recebe a unção de prosperidade. Eu unjo agora as tuas mãos. Recebe o óleo nas tuas mãos aí agora. Passa as mãos uma na outra assim. Aonde você colocar as mãos vai dar certo. Dona Mara, vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo. Recebe a unção aí no nome de Jesus. Se você tem a chave, pega aí a chave. Deixa eu ungir a tua chave. Deus vai abrir a porta. Você tem a chave. Eu unjo a tua chave pela fé. E eu declaro em nome de Jesus que Deus abra a porta. Que Deus abra a porta. Em nome do Senhor. Pode entrar. A pastora está trazendo um chá aqui para mim aqui. Amém. No nome de Jesus. Se você tem aí agora, unge a carteira, unge os documentos que estão aí, que você colocou aí para ungir. Bispo, eu estou aqui com o currículo, estou aqui com a carteira, eu estou aqui com a minha ferramenta. Bispo, eu estou aqui com um papel da causa na justiça, da aposentadoria, de um dinheiro que eu tenho para receber. Unge aí agora. Unge aí. Segura a chave na tua mão. Eu vou orar. Você vai orar junto comigo. E você vai pedir para Deus, Senhor, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Ou para você, ou para o teu filho, para o esposo, para a esposa, não sei. Mas você vai clamar aí com toda a tua fé. Com toda a tua fé no nome de Jesus. Feche os olhos, poderoso Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos agora em oração, meu Pai. Nós entramos em oração agora pela vida financeira do teu povo, meu Deus. O Senhor, palavra, clama a mim e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Meu Pai, nesse momento, meu Deus, eu levanto a minha voz aos céus. Eu levanto a minha voz em oração, meu Pai, e eu peço, meu Deus, pela vida financeira de cada pessoa que está orando comigo nessa noite. Eu peço, meu Pai, envia, Senhor, do teu poder, meu Deus, envia do teu Espírito, meu Pai, e comece a tocar na vida dessa mulher, na vida deste homem, comece a tocar, meu Pai, nos caminhos, comece a tocar no trabalho, comece a tocar na empresa, no comércio, nos projetos, na vida financeira desta pessoa, e onde existe o mal, aonde tem uma força maligna trancando, amarrando, travando. Oh, meu Pai, eu me levanto agora contra todo o mal, eu me levanto agora contra todo o inferno, eu me levanto agora contra todo espírito de escassez, contra todo espírito de amarração, contra todo espírito de derrota, e eu ordeno pela minha fé, no poder que há no nome de Jesus Cristo, força maligna, espírito maligno, comece a sair agora da vida financeira desta pessoa, esta pessoa que está desempregada, meu Pai, esta pessoa que está orando comigo, pedindo pelo familiar que está desempregado, que tem mandado currículo, meu Pai, que tem ido nas entrevistas, mas é tudo trancado, tudo amarrado, tudo, meu Deus, dando errado, mas eu peço, meu Pai, a mão do Senhor agora, a mão do Senhor agora na vida profissional desta pessoa, e tudo, meu
Deus, que está trancando, tudo que está travando, meu Pai, para ela não conseguir o emprego, para ela não conseguir, meu Deus, a promoção, para ela não prosperar, eu ordeno força do inimigo, força do inferno, saia agora do trabalho desta pessoa, saia agora do caminho dela, saia agora da vida financeira dela, meu Deus e meu Pai, envia, Senhor, envia o teu poder agora, meu Pai, nas vendas desta pessoa, essa pessoa que trabalha com vendas, essa pessoa, meu Pai, que tem a sua loja, que tem a sua oficina mecânica, que tem o seu posto de venda, esta pessoa, meu Pai, que trabalha oferecendo os seus serviços, ela trabalha por conta própria, meu Deus, que a mão do Senhor forte, que a mão do Senhor poderosa, meu Pai, toque agora, meu Pai, na empresa, no comércio, meu Deus, nos caminhos, nos serviços desta pessoa. Que a mão do Senhor toque agora na clientela dela, meu Pai. E esse mal, meu Deus, esse espírito maligno que está amarrando, esse espírito maligno, meu Pai, que não está deixando as pessoas pagarem, que não está deixando, meu Pai, ninguém entrar nesse comércio, nessa loja. Eu agora saia toda amarração, saia todo olho grande, saia toda inveja, saia toda miséria. Você, espírito maligno que está no corpo desta pessoa, você que coloca desânimo, você que coloca dúvida, você que coloca medo, todas as vezes que aparece uma oportunidade para ela prosperar, para ela trabalhar, para ela se levantar financeiramente, ela cai doente, acontece alguma coisa e não dá certo, tranca a porta, tranca caminhos, saia daí agora, ó poderoso Deus, Deus de Israel, envia agora, meu Deus, do teu poder, envia agora envia fogo, meu Pai dos céus, e toda escassez, todo espírito da escassez, todo espírito da derrota, todo espírito da miséria, seja queimado, 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 saia da vida dessa mulher, saia da vida desse homem, saia do trabalho dela, saia da costura dela, saia agora, vai saindo todo o mal, vai saindo todo o mal, vai saindo agora dessa causa na justiça, essa causa na justiça que está amarrada, que está travada, que está trancada, ela já ganhou a causa, mas ela não consegue receber. Espírito maligno que está sentado em cima desses papéis, amarrando para ela não receber. Espírito maligno que está amarrando a aposentadoria dela de sair, o benefício, a revisão do benefício. Eu te repreendo agora pela minha fé, eu te repreendo agora e ordeno em nome de Jesus toda amarração, toda trava, todo olho grande, toda inveja, toda miséria, todo ataque espiritual que tiver na vida financeira dessa pessoa, vai sair agora, vai embora agora do corpo dela, dos caminhos dela, da vida profissional, dos projetos, do comércio, do trabalho, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo, saia, 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 sai, em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Espírito da amarração, espírito da escassez, eu te ordeno, não volta nunca mais, em nome de Jesus, meu Pai, meu Deus e meu Rei. Eu tenho certeza, meu Pai, pela minha fé, que todo mal espiritual, meu Deus, desabou, caiu por terra. Agora eu peço, Pai, abençoa o teu povo, meu Deus. Abençoa essa mulher de fé, guerreira, que está orando comigo, meu Pai. Abençoa esse homem guerreiro, valente, que está clamando comigo, meu Deus. Oh, Pai, nós não estamos aqui brincando, Senhor.
Nós não estamos aqui, meu Pai, falando com essa parede, com esse teto. Não, Senhor. Nós estamos clamando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Homens que foram muito prósperos, porque receberam a direção, meu Pai, e creram. E por conta da fé, o Senhor enviou a provisão, meu Pai. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Agora mesmo, meu Deus, traz a provisão, Senhor. Abre a porta, meu Deus, agora de um trabalho, de um emprego, meu Deus, para essa pessoa. Abre a porta, meu Deus. Meu Pai, que a mão do Senhor toque agora no trabalho dele, no trabalho dela, meu Pai. Que comece a prosperar. Que a mão do Senhor, meu Deus, toque agora, Pai. Toque agora, Jesus, na empresa dela. Toca agora, meu Pai, na empresa dela. Seja de bens, de serviços. Toca agora, meu Pai. E faz mudar essa situação, meu Deus. Faz acontecer milagre. Os clientes que foram embora voltando, meu Pai. Clientes novos para comprar. Clientes para fazer compras grandes, de valores altos, meu Deus. Faz um milagre, Pai. Coloca a mão do Senhor, meu Deus. Lá naquele fórum, onde está aquele processo, meu Deus. Faz aquele processo avançar e dar vitória. E dá vitória para esta pessoa. Dá vitória nessa causa, na justiça. Opera o milagre, meu Deus. No nome de Jesus Cristo. Aí na tua casa, levante as suas mãos para Deus. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Se você puder levantar o que representa a tua vida financeira, levanta aí. Deus e Pai, para abençoar, o Senhor me levantou. Como homem de Deus, como ministro do altar, como profeta do Senhor, eu estendo a minha mão, meu Pai, para a vida dessa pessoa que crê. E eu profetizo em nome de Jesus a bênção da provisão, a bênção da prosperidade, a bênção da multiplicação. Eu profetizo portas abertas, meu Deus. Eu profetizo caminhos abertos. Que aquilo que vinha dando errado, meu Deus, pela mão do Senhor, vai começar a dar certo a partir de hoje. Se você crê, toma posse. Se você crê, recebe aí a bênção de crescimento financeiro, a bênção de prosperidade, a bênção para o teu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu tenho certeza, meu Pai, que a nossa oração subiu até o trono do Senhor. Que a nossa oração chegou até o Senhor, meu Pai, como na visão de Jacó. Os anjos subiram. E agora os anjos estão descendo, trazendo a resposta. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Deus. Se você crê que Deus ouviu a tua oração, agradece a Ele. Agradece a Ele, não peça mais. Agradece a Ele. Nós te louvamos, meu Pai. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu santo nome.
Nós nos prostramos diante do Senhor em agradecimento. Só quem crê, agradece. Só quem crê, agradece. Se você crê, agradece ao teu Deus. Agradece ao teu Deus. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o teu nome. Aleluia. Vamos louvar. Vamos louvar. Vamos adorar. Senhor meu Deus, Eu me prostro em tua eu presença. me prostro em tua presença Para te entregar o meu louvor. o meu louvor a ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pois eu não vivo Pois eu não vivo mais sem ti, sem teu amor não sou ninguém. Por isso eu estou Por isso eu estou diante do teu altar, na tua presença. diante do Do teu teu altar. Oh, meu Deus, vai louvando o povo de Deus, vai louvando. Senhor meu Deus, Eu me prostro em tua eu me prostro em tua presença para te entregar o o meu louvor a ti, meu Senhor. louvor a ti, Senhor. Fala para ele, eu não vivo sem ti, Senhor. Fala para ele, Pois eu não vivo mais sem ti. sem o Senhor, sem teu amor. Não sou ninguém. Por isso eu estou Por isso eu estou diante da tua presença, do teu altar. diante do teu altar. Solta a tua voz na tua casa e canta diante do teu altar. Do teu altar, Senhor. Diante, do teu altar. eu me prostro. Eu me prostro em tua presença. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Canta com o coração, com a fé. Diante do teu altar, Senhor. Diante do teu altar. Diante do teu Aleluia. altar. Louvado seja o teu nome, Eu Pai. me prostro em tua presença. Diante do teu altar. Oh, meu Deus, o Senhor é tremendo, é maravilhoso. O Senhor é o teu Deus. Senhor meu Deus, Vai louvando, gente. eu me Deus, ele prostro habita no em meio de louvores. tua presença. Sinta a presença dele aí na tua Pra casa. te entregar Sinta ele no teu coração o meu agora. louvor a Ele te ti, fortalece. Senhor. Ele te abraça. Ele seca as lágrimas Pois dos eu teus não olhos. vivo mais Oh, glória a sem Deus. ti. Louvado seja o Sem teu teu nome, Pai. amor, não sou ninguém. Por isso eu Por estou, isso eu estou oh, a Deus, diante do teu altar. vai cantando diante do teu altar. Diante do teu altar, Senhor. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Oh, meu Deus, como é bom a tua presença. Eu me prostro Como é bom te buscar. em tua presença. É bom te adorar. Aleluia. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar, Senhor. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Eu me prostro. Eu me prostro em tua presença. Diante do teu altar. Oh, aleluia. Diante do teu altar, Senhor. Levante as tuas mãos para Deus. Diante do teu Fala para ele, Pai, eu me rendo. altar. Eu me rendo ao Senhor, Pai. Eu me prostro em Eu preciso do tua Senhor, meu Deus. presença. Sem o Senhor eu não sou nada, Diante Pai. do teu Sem o Senhor eu altar. não posso nada. Diante do Por isso eu me entrego ao Senhor. altar, Senhor. Por isso eu me rendo na tua Diante presença. do
Eu me prostro. Eu me prostro em tua presença. Oh, aleluia. Diante do teu altar. Mais uma vez. Diante do teu altar, Senhor. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia. Eu me prostro em tua presença. Diante do teu altar. Pra você aí na tua casa. Diante do teu altar, Senhor. Você faz aí da tua casa o teu santuário. Você faz da tua casa o teu lugar de adoração. Eu me prostro em tua Aleluia. presença. Aleluia. Diante do teu altar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, do mover do Senhor. Eu tenho certeza do agir do Senhor, Pai. Por isso eu te agradeço. Eu agradeço ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê na tua bênção, diga que assim seja. Diga amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós nos prostramos diante do Senhor, Pai, para te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha para mim aqui. Olha aqui para mim. Creia no teu coração. Creia de todo o teu coração, mas creia mesmo. Que Deus ele tocou no teu propósito, que Deus tocou no teu projeto. E que essa noite você não perdeu o teu tempo, não. Pelo contrário. Você sai daqui levando a tua bênção. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto aqui a presença de Deus. Louvado, bendito seja o nome de Jesus. Eu sei que você sente a presença dele na tua casa. Ele te abraça, que ele te fortalece. Creia no teu coração. A bênção está na tua vida. Agora, faz aquilo que Deus colocou no teu coração. Segue a direção de Deus. Quem segue a direção, recebe a provisão. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora honrar a Deus com as nossas ofertas. Você que deseja nessa noite fazer a sua oferta, a sua semente pela tua vida financeira. A oferta é semente. Se você deseja fazer a sua oferta, se você deseja fazer a sua semente de fé, quando você faz a sua oferta na obra, é a semente que você está plantando. Eita, avó, tá com cabelo bonito, hein, minha avó? Eita, glória a Deus, hein? Brasília tá te fazendo bem, hein? A avó Lizinete tá dando um passeio lá em Brasília. Falou que ia lá passar, ver o presidente, que depois não sei mais o que, mais aqui, mais lá. Tá bonito esse cabelo aí. Eita, glória a Deus. Quando você faz a sua oferta na obra, a oferta é a semente. Você está fazendo uma semente. Jesus disse que quando a semente cai na boa terra, ela dá fruto. 30, 60, 100 por um. Amém? Se Deus toca no teu coração e você deseja fazer a sua oferta nessa noite, prepara aí no teu coração a tua oferta de fé, a oferta de todo o teu coração. Bispo, eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Você ofertando, você não dando nada, eu vou estar aqui com toda a força e do mesmo jeito. E do mesmo jeito. Se Deus toca o teu coração, você deseja fazer a tua oferta, prepara aí a tua oferta, tua semente de fé. Bispo, eu trouxe o meu dízimo nessa noite, bispo.
prepara aí o teu dízimo. Bispo Marcos, eu não tenho nada, eu não tenho oferta para dar nessa noite. Eu vou orar. Eu vou pedir a Deus a bênção para essa semana. Essa semana tem que ser a tua semana. Vai ser a tua semana para a glória de Deus. Amém? Vai ser a tua semana. Quero orar também por você que está aqui, você é dizimista. Dizimista desse ministério. Quero convidar você para se tornar um dizimista desse ministério. Me ajude a ajudar mais pessoas. Me ajude a ajudar mais pessoas. A sua oferta torna possível com que a gente possa avançar. Com que a gente possa avançar. Então, você que é um dizimista, eu convido você para se tornar um dizimista desse ministério. O dízimo não é da igreja A, B ou C. O dízimo é para a obra de Deus. Amém? É para a obra de Deus. Se Deus toca o teu coração, seja um dizimista desse ministério. Quero fazer oração por você que, a partir de hoje, você diz assim, bispo, eu quero me tornar um dizimista, eu quero começar a ser fiel, porque eu quero prosperar. Fecha os teus olhos aí que eu vou fazer a oração e declarar que essa semana seja a tua semana no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai e meu amado Rei. No nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu oro, meu Deus. Eu oro, meu Pai, pela vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. Essa pessoa, meu Pai, que o Senhor tocou no coração dela e ela apresenta agora, Pai, a sua oferta, a sua semente de fé, a sua semente de amor, meu Pai. Essa, meu Deus, que está apresentando agora o seu dízimo, a sua fidelidade. Essa que não tem nada para dar nessa noite, meu Pai. Mas ela crê. Ela crê no Senhor, ela crê na Tua palavra. Meu Deus, abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida sobre a vida financeira do Teu povo. Pai, faz chegar boa notícia, meu Deus. Faz chegar o que ele está esperando, o que ela está esperando. Mas faz chegar, meu Deus, multiplicado, meu Deus, acrescido, muito mais. Eu abençoo, meu Pai, eu abençoo essa semana de trabalho que está começando, essa semana de projeto que está começando. Eu abençoo, meu Deus, a vida financeira de todo o povo, meu Pai. Oro, meu Deus, pelos dizimistas dessa obra. Aqueles que têm nos ajudado, meu Pai, nesse começo de trabalho a levar a Tua palavra. Senhor, não deixa faltar nada para eles, não, Pai. Não deixa faltar nada para eles, pelo contrário, meu Pai. Abençoa eles de maneira grande, para que eles vejam, meu Pai, que o Senhor é conosco, que o Senhor é conosco nessa jornada. Pai, eu oro por esse, meu Deus, que já é um dizimista e que faz um voto, meu Pai, que vai começar a ajudar essa obra também. Eu oro por esse, meu Pai, que tinha parado de dizimar e que vai voltar a partir de hoje. Eu oro por esse, Pai, que nunca dizimou, mas que quer a partir de hoje começar a ser fiel no dízimo. Oh, Pai, repreende todo espírito devorador e derrama bênçãos sem medida, Pai, sobre a vida de todos eles. É o que eu te peço, Pai, e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Eu vou colocar na tela para você o Pix da igreja. Você que nessa noite deseja fazer a tua oferta, deseja ajudar a obra, você que nessa noite tem o seu dízimo que devolver, você vai estar enviando nesse Pix. 11 972 25 3106.
Bispo, eu não tenho Pix, eu não sei fazer Pix. Eu quero fazer o depósito, eu quero depositar a minha oferta, eu quero depositar o meu dízimo. Se você não tem o Pix, você vai depositar nessa conta do Bradesco. Ainda é uma conta pessoal. Quando você fizer o depósito, quando você fizer o Pix, não deixa de mandar o comprovante. Porque nós vamos pegar o teu comprovante, nós vamos colar aqui no livro do dizimista e todos os dias nós vamos dobrar os joelhos e orar pela tua vida financeira. É um compromisso primeiro com Deus e depois com você no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu já vou fazer a oração final. E você vai descansar no nome de Jesus. Lembrando que nós estamos na Semana da Família, gente. Durante toda essa semana, eu já estou orando, estou clamando pela família. E no domingo eu vou fazer o clamor pela família. Efésios vai dizer, por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai, que toma o nome toda a família. Eu estou falando para as pessoas, para aquelas que creem, que querem fazer esse propósito pela família, você vai mandar nessa semana ou uma foto que tenha toda a família, ou então uma foto específica de familiar seu que está precisando de libertação, que está no vício da bebida, no vício da droga, no vício do jogo. Bispo, o fulano está precisando muito, está doente, está enfermo, quem sabe desenganado. Você vai mandar a foto do familiar. Tira uma foto da foto e manda no WhatsApp. Você vai mandar que dia, bispo? Essa semana inteira você pode mandar, até domingo. E eu estou convidando aqueles que creem para fazer um voto pela família, com uma oferta pelo menos de R$23 pela tua casa. Bispo, eu quero fazer a minha oferta de 30, de 50, de 100, de mais. É a tua fé. Não deixa de mandar foto. Bispo, eu não tenho foto, bispo. Então, escreve o nome, ou pede para alguém escrever o nome, tira a foto e manda. Porque domingo, à meia-noite, depois do culto, o último culto da semana, eu vou dobrar os joelhos e vou apresentar as fotos e os pedidos e clamar pelo teu familiar, para Deus curar, para Deus libertar, para Deus abençoar cada um deles no nome de Jesus. Amém? Se você deseja, faz o teu propósito com Deus, não deixa de mandar a foto e faz o voto também pela tua família no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quarta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, campanha de cura divina. Você conhece quem está doente, quem está enfermo? Manda o convite, fala para ele, vem participar do culto online. Você está vendo os testemunhos. Você está vendo as pessoas sendo abençoadas. Pega o testemunho, pega o culto, manda para aquela pessoa, convida ela. Ah, mas eu sou da igreja A, B, C. Aqui eu não falo de placa, eu não promovo placa. Aqui eu promovo o reino de Deus. Aqui eu apresento para você um Deus que te cura, um Deus que te liberta, um Deus que te prospera e um Deus que salva a tua alma. Amém? Inclusive, falando em salvação, último domingo, batismo nas águas, hein? O último domingo desse mês, vamos fazer o batismo nas águas. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Último domingo, eu vou estar fazendo o batismo nas águas no nome de Jesus. Amém? Vou fazer a oração final. Quem tem foto da família, pega aí a foto, pega a peça de roupa, garrafa com água, segura aí na tua mão. Amanhã, 6 horas da manhã, quem puder, vem orar comigo no YouTube, 6 da manhã. Você que está no meu grupo de oração, um pouco antes das 6, eu já coloco lá o link da oração. 6 em ponto eu entro para orar. Se você puder, ora junto comigo. Quem começa o dia orando, termina agradecendo. Amém? Bispo, eu não posso orar 6 da manhã. Ora no horário que você puder, mas não deixa de orar comigo todo dia. Acabou de orar? Compartilha a oração. Compartilha a oração. Gente, nos ajuda a alcançar mais pessoas. Nós somos bem pequenininhos. Você vê que nós estamos chegando a 15 mil inscritos ainda. Nos ajuda a alcançar mais pessoas. Nos ajuda a levar esse evangelho de sinceridade, de verdade, para aqueles que estão precisando no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Apresenta para Deus aí agora a foto da família. Quem tem a foto, peça de roupa, quem tem. Vamos orar pela família. Eu termino o culto no nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço, Pai, por todas as famílias aqui representadas, meu Deus. Porque cada pessoa que está aqui nessa live, nesse culto online, tem uma família, meu Deus. E quantos são os familiares, meu Pai,
estão perdidos, longe do Senhor. Familiares que estão desviados, meu Pai. Que um dia buscaram ao Senhor, provaram da Tua presença. E agora, meu Pai, estão nesse mundo aí perdido. Muitos, meu Pai, sendo joguete de Satanás, meu Pai, jogando de um lado para o outro, destruindo. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Visita a família do Teu povo. O Senhor é Deus. Aonde eles estiverem, meu Pai. Envia do Teu poder, do Teu Espírito. Cura, meu Deus, os enfermos. Liberta, meu Pai, os oprimidos, os cativos de espírito. Se tem algum, meu Deus, em situação de perigo, de risco, meu Pai, dá livramento. Dá livramento, meu Pai. Mas principalmente, meu Deus, quebra o coração duro, quebra o coração de pedra, meu Pai. Para que eles se convertam, para que eles se voltem para o Senhor. Consagra, meu Deus, cada fotografia, cada peça de roupa, cada garrafa com água. Unge e abençoa com Teu poder e com Teu Espírito, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Obrigado, meu Deus, pela vida do Teu povo nesta noite. Eles vão sair agora, Pai. Guarda a vida deles. Acampa os anjos, Pai, ao redor. Cada um deles. Acampa ao redor, meu Pai, os anjos ao redor dessa casa. Guarda eles nessa noite. Guarda todos nós, Pai. Dá uma noite de sono tranquila, abençoada. Essa semana, meu Pai, seja uma semana de vitórias. Seja uma semana de bênçãos, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja aí na tua vida, hoje, amanhã e para sempre. Quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Olha para mim, ó. A bênção de Deus está na vida, na tua casa, na tua vida, na tua semana, no nome de Jesus. Amém? Boa noite para todos vocês, bom descanso, bom sono. Amém? Amanhã, 6 da manhã, estamos orando. Quarta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, vamos estar aqui na mesma fé para batalhar, lutar para vencer as enfermidades no nome de Jesus. Amém? Ó! Beijo no coração de vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe, gente. Boa noite.